pessoas, como é que vocês estão? Hoje eu vou começar uma série nova de vídeos aqui minha rede social, que eu vou fazer um crocheta e fala. Porque blogueira faz maqui e fala e sei lá o que fala, eu vou fazer crocheta e fala, que eu nunca vi alguém fazendo crocheta e fala. Começa por aí. Mas eu vou falar sobre assuntos que eu tenho uma familiaridade, um conhecimento maior para não ficar insegura. E eu gosto de falar e meu gato não fala comigo, ele só mia e me julga e pede comida. Então eu vou começar hoje com o meu crochêzinho aqui. Minha intenção é fazer vídeos até eu acabar esse meu projeto, que é um tapetinho. E eu vou falar sobre o meu TCC, minha monografia, que foi sobre as espécies florestais nativas do Mato Grosso do Sul, em específico a produção de mudas nesse estado. Esse projeto aqui, esse trabalho, ele fez parte de um projeto maior, que foi sobre Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, algumas estratégias de restauração, a produção de mudas nesses estados e algumas coisas derivadas disso, que eu não sei explicar agora. E o meu TCC, ele teve 2 objetivos. Eu avaliei a qualidade de algumas mudas, que a gente trouxe de lá, né, que eu não fui lá, que não deu. E fiz uma comparação, que se o que estava sendo produzido lá de mudas condizia com o que era nativo naturalmente, né, que ocorria naturalmente na região. Então, o estado do Mato Grosso do Sul é um estado até grande, maior que muito país da Europa, né, e ele tem 3 biomas, assim, predominantes, que são as fitofisionomias. A maioria do estado, mais da metade, é cerrado, que é aquela vegetação característica, as árvores tortinhas, a savana brasileira, que é um hotspot. Hotspot é quando uma área é muito única, que eu vou explicar de modo mais, assim, fácil. 25% do Mato Grosso do Sul é Pantanal, pelo menos seria. E os 15% restante, que tem no número, é Mata Atlântica, mas é domínio Mata Atlântica porque só tem fragmentos ali de mata. E tem as 4 mesorregiões, que é o Centro-Norte, o Leste, o Sudoeste e o Pantanal. E com isso, eu tive esses dados para embasar meu trabalho. E eu lembro que quando eu fui fazer a revisão de literatura, eu fui ler sobre os biomas do estado. E eu lembro que eu fiquei bem marcada com isso. E hoje em dia, me veio de novo na cabeça, é que o Pantanal, em 2014, que os trabalhos que eu busquei aqui eram feitos até essa época, os trabalhos diziam que o Pantanal era o bioma mais preservado ali do estado, porque o Pantanal tem aquela característica das águas, das cheias, das secas, que a água sobe e desce, forma aquelas coisas maravilhosas que queimaram todas. E, assim, a população de lá, já que era mais tradicional, o pessoal mais antigo, sabia lidar com aquilo, sabia que encher, sabia que esvaziar, então eles buscavam fazer lá as criações, as plantações deles, de modo a conviver com aquilo, respeitar a natureza. Então tem aquelas, acho até meio romântico, as comitivas, os bois indo de um lado para o outro. Então eles sabiam, então conforme a água ia subindo, eles iam com o gado para o outro lado, conforme a água ia descendo, eles iam voltando. Então eles tinham um certo respeito com o ciclo. E eu estava ouvindo esses dias atrás, num podcast, que esse panorama mudou. Tá vindo gente de fora, gente de outros estados, que não tem essa vivência, não tem esse conhecimento do ciclo. E vai lascando, vambora, vai fazendo o que pode. Nisso mete fogo na hora que não pode. Então, que queimada, querendo ou não, é uma prática. Tem algumas situações que ela é permitida, não vou entrar muito nesse caso, mas tem certos pormenores ali no fogo, no cerrado em si. Mas não é pra você botando fogo em tudo. No Pantanal também ele não é dependente de fogo, convive com fogo. O cerrado sim, mas o Pantanal não. Então, sei lá, eles devem estar achando que esse Pantanal é cerrado e estão tentando manejar igual. Não é assim.
E o Pantanal ele é uma vegetação também muito única, que tem influência de Amazônia, o Cerrado em cima da Atlântica e até dos Andes ali mais a oeste, que tem uma influência ali naquela região. Então é uma coisa totalmente diferente, por isso que é importante preservar aquilo, porque, né, tem o serviço ecológico da área. E eu fiquei até feliz esses dias que eu tava vendo, não sei em qual rede social, qual post que eu vi, porque eu só fixei no mapa na minha cabeça que fizeram levantamento de iniciativas de restauração florestal, que é você reflorestar e tentar conduzir essa área ao seu nível anterior antes de degradação, que tem algumas iniciativas naquela região, então você fica feliz. Que eu já vou dizer por que eu fiquei feliz com os meus dados. Então, para eu ter meus dados, eu fui avaliar isso e a produção de mudas florestais nativas é para fazer essa restauração, essa recuperação, reabilitação, dependendo do seu objetivo com a área que está degradada. Então, eu preciso ter mudas florestais, mudas nativas para fazer esse trabalho. E as mudas, elas têm que ter um certo padrão, um certo jeito de ir para campo. E com isso, em 2003, foi aprovada uma lei que regulamenta o mercado, a cadeia produtiva de sementes e mudas no Brasil inteiro. Não só mudas florestais, mas com a semente de soja, de milho, a mudinha de alface e a sementinha de flor de saquinho do mercado. Todos esses produtos, que são produtos, né? Eles têm essa lei para regulamentar. A lei é de 2003, o regulamento é de 2004 e até hoje o MAPA, no Ministério da Agricultura, emite algumas instruções normativas sobre algumas espécies. E das florestais tem algumas, eu lembro da 56, da 08, então tem algumas. Mas o que eu vou focar aqui? Essa lei, ela instituiu 3 registros. O Registro Nacional de Cultivares, o Registro Nacional de Matrizes, que esses dois eu não vou explicar aqui agora, vou demorar muito tempo. E o terceiro, que é o que eu trabalhei, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas, que todo mundo da cadeia tem que ter esse registro, esse cadastro. Empreendimento registra, a pessoa cadastra, coisa assim. Então, todos os viveiros, todo mundo que vende tem que ter esse Renazem. A pessoa vai lá, coloca os documentos, vai ter um número. Nesse cadastro, nesse registro, você tem que especificar o que você está produzindo, o que você vai vender. Então, eu peguei os registros de produtores que registraram lá, né, o que eles produzem na listagem. Com essa lista, eu consegui chegar no quantos produtores tem e quantas e quais espécies eles produzem. Então, eu já cheguei primeiramente no número de viveiros que tinham no estado. Fiquei tristíssima porque eu achei 5 viveiros. Desses 5 viveiros, 4 eram na Sudoeste e 1 na Centro-Norte. Então, eu já posso dizer que no Pantanal não tinha viveiro. Espero que nessas novas iniciativas, algumas sejam no Pantanal. E eu cheguei ao número X de mudas ali, mas não vou lembrar agora quantos. E nesses viveiros, a gente entrou em contato e perguntou se podia pegar mudas para avaliar, para ver a qualidade, que tem os parâmetros que essa muda tem que ter no mínimo para poder ir para campo. Porque você não vai para campo levar uma muda que não vai vingar, porque você vai perder dinheiro. Você demandou, você comprou a muda, você transportou a muda, levou para campo, chamou gente para plantar, pagou essa pessoa, irrigou, jogou adubo. Então, tudo isso envolveu um gasto, um dinheiro, uma coisa que seria um investimento, mas no fundo você vai perder. Então, se você não tem uma muda com padrão mínimo, o seu risco nesse seu plantio é maior. Então, a gente queria avaliar um pouco como é que estão essas mudas. Então, a gente teve autorização de alguns viveiros e a gente chegou, trouxe, a gente não, né, porque eu não fui.
Então o pessoal trouxe as mudas pra gente e no viveiro da UFLA a gente fez a avaliação. Primeira coisa, a gente mediu. Medir é o seguinte, tá a mudinha aqui no copinho, no tubete, no saquinho, a gente mede a altura dela e mede o diâmetro aqui no coleto, a altura do solo. Aí a gente consegue estabelecer relações aqui, na estatística a gente consegue valores. Depois disso, a gente pega a mudinha e corta, matamos a muda mesmo, triste. Vai fazer o quê? Pra fazer o teste, né? Pega a parte aérea, põe no saquinho, manda pra secar na estufa. A parte da raiz a gente lava primeiro pra tirar a terra, tirar o substrato. Seca um pouco, bota no saquinho, seca na estufa também. Aí com isso a gente consegue os valores de massa seca de raiz e de parte aérea. E faz as relações. Com isso a gente consegue um valor de índice de qualidade de Dickson, que Dickson foi um pesquisador, não sei de onde agora, mas acho que americano, que estabeleceu esse índice para você ter uma noção da qualidade dessa muda de modo numérico, fazer estatística. E esses valores variam de espécie para espécie. Eu não vou entrar aqui quais espécies que eu mexi e quais são os valores, porque assim, já tem 6 anos que eu fiz esse trabalho, então pode ser que o viveiro tenha fechado, tenha mudado de o tipo do recipiente que você planta lá, semeia a muda, você já muda esse resultado. Então, não vou entrar nos pormenores aqui sobre os valores. Mas foram números interessantes. Mas eu posso dizer que os viveiros poderiam melhorar mais. A segunda parte foi o seguinte. Eu comparei se o que estava sendo produzido condizia com o que era nativo do estado e do bioma, né? Porque eu fui por formação vegetal. Aí o que eu fiz? Peguei as espécies que eram produzidas, fiz uma listona, uma planilha no Excel linda, maravilhosa. E eu fui atrás de trabalhos que tinham listagem de espécies. Geralmente eram trabalhos de inventários florísticos, levantamentos fitossociológicos que tinham as espécies. Esses trabalhos são assim: a equipe vai para campo e mede as árvores e identifica. Só que eles não vão chegar numa mata e medir tudo, porque não tem como. Que é até, não é impossível, mas não é viável. Porque haja gente para fazer isso, haja equipe de campo, haja financiamento para esse trabalho, né? Que o povo já tá cortando um monte de verbo, imagina pagar pro povo ficar no campo um mês. Então eu peguei esse trabalho, o que me interessava nesses trabalhos era o nome das espécies. Que o nome científico, ele é internacional, então realmente é para você comparar, para você não confundir uma com a outra. Então eu tinha essa listagem, fiz uma listona de espécies nativas do estado, daqueles biomas, e peguei a lista que eu tinha de produzidas, a lista que eu tinha de nativas e cruzei para chegar nos meus resultados. O primeiro resultado que eu tive, eu fiquei triste, porque a média de espécies que eram nativas, que eram produzidas, era de 15%. Ou seja, de 100 espécies que eu tenho nativas naquela área, eu só produzo 15. Então, sim, ecologicamente não é um número bom. Só vou falar isso, porque senão eu vou entrar em muita discussão aqui, o vídeo vai ficar com 2 horas. E isso é ruim para quem quer fazer o trabalho de agora, abre oportunidade para você produzir mais mudas, só que para você produzir mais mudas, você tem que ter uma coisa principal, que é a semente, que a gente chama de insumo principal da produção de qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você plante, você tem que ter a semente ou propágulo dela. No caso de espécie florestal, você quer a semente. Tem uma coisa, às vezes você não acha aquela semente para coletar, porque não tem árvore daquela espécie próxima, ou a árvore que está lá não se reproduz porque não tem outra para cruzar, porque não tem polinizador. É um rolê ecológico, assim, gigantesco, por isso que a gente não quer desmatamento, porque atrapalha em tudo. Que a floresta em pé, ela tem totalmente o seu valor. Tem uma questão que às vezes você consegue a semente, só que você chega no viveiro, você não sabe nem como você germina ela, porque tem semente que você pode jogar ali na terra, germina. Tem semente que ela tem, tipo, ela tem a dormência, tem lá alguns mecanismos que você tem que
vencer para poder ela germinar. Tem espécies que tem que fazer um cortinho, dar uma raspadinha para facilitar, porque ela até germina naturalmente, mas demora. Como você quer a muda logo, então você tem que dar uma driblada naquilo. Não é o termo certo não, viu? E falta estudo. O pessoal estuda, sem verba, mas estuda. Sente-se desvalorizado, mas estuda. Só que, às vezes, não chega na pessoa que precisa. A gente tem esse grande déficit de produz, estudo, mas não chega em quem precisa. Eu fico muito brava com isso, por isso que eu não gosto de trabalhar com coisa muito intangível. E também tem aquela coisa. Para que eu vou produzir uma espécie se ninguém vai comprar? Porque se não tem a necessidade de recuperar uma área, mas geralmente se a pessoa não é obrigada, se o produtor lá de soja não for multado, ele não vai querer plantar uma espécie nativa. Tem isso também, né? Então, fica lá o viveiro também, que é outra pessoa que quer ganhar dinheiro, porém. Então, tem isso. Eu não sei o que eu tô falando mais, eu perdi o fio da meada. Hoje é dia da árvore, né? Dia 21 de setembro. E eu queria falar uma coisa pra vocês. Se você ganhar uma muda de dia da árvore, uma que eu quero xingar a pessoa que te deu a muda. E outra, se você pegar a muda e deixar ela morrer, eu vou te xingar mais ainda. Porque assim, muda é uma coisa que dá trabalho, gasta dinheiro. E que no fundo do meu coração eu não queria que fosse brinde, porque a maioria dessas mudas morrem. E se você tiver ganhado, dá pra alguém que. Se você não conseguir plantar, dá pra alguém que plante. Coloque em um lugar decente. Tá? E é a minha mensagem pra vocês. Que eu realmente não sei como finalizar esse vídeo.